Muito bem, jovens, hoje vamos falar sobre o OpenCode, que é basicamente uma cópia do Cloud Code, só que rodando localmente na sua máquina, utilizando clientes, né, do Cloud Code, Codex, Gemini, ou também utilizando uma LLM local. Fiz alguns testes aqui, eu quero mostrar para vocês o que deu para fazer, tanto com uma LLM maior, que no caso aqui com o QA 3.6, de 35 bilhões de parâmetros, com 3 ativos, que é aquele que roda mais rapidozinho. Fiz uma dashboardzinha, fiz também com o Gemma 4 e 4B, para tipo, um modelo bem menor, com menos parâmetros, né? E eu vou te falar que trouxe alguns resultados interessantes, mesmo rodando com esses modelinhos menorzinhos. Fiz teste também rodando ele com o Codex, com o Gemini. Eu só não fiz com o Cloud Code porque eu não vejo necessidade. Mas nesse vídeo eu vou abordar aqui como que a gente instala, que é extremamente simples, e como que a gente também faz para rodar com as LLMs locais. E vou dar uma visão aqui do que eu acho, que eu penso para vocês. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixar um like, um hype, isso ajuda demais a propagar a palavra do Didico.ia, assim como também o seu comentário, se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, bota aí nos comentários, ou entra no nosso grupo do Telegram, que eu vou estar ajudando vocês em tudo que é possível. Todo mundo que manda nos comentáriozinhos aí, eu tento ajudar na tranquilidade. Bora lá! Para instalar o Open Design, o que a gente vai fazer? Link Open Design vai estar na descrição, caso você não consiga localizar, me pede nos comentários também. A gente vai entrar no Open Design, vai clicar aqui em Downloads, e aí a gente vai entrar na página do Git, do Nexus-IO. A última versão, pelo menos na data desse vídeo, é a 0.4.1, e aí eu tenho a versão para Mac e também tenho para Windows. A gente vai baixar a versão de Windows, aqui no meu PC, no caso, né? Eu fiz o download dela. Aí aqui, não tem muito segredo. É next, next, next. Você vem nos comentários e fala assim, mas é porque o Didico não mostrou como que instala passo a passo, porque não tem segredo, irmão. É só apertar next, next, next. Se você não conseguir fazer isso, você tem que rever se você vai tampar com o Vibecode, porque é essencial você saber instalar um programa. Beleza. Rodou aqui, instalou, você vai cair nessa tela bonitinha aqui. A primeira coisa que vai aparecer para vocês é a tela de configuração, é bem essa que vai aparecer aqui. Aí aqui ele vai pegar as LMs locais, os clientes locais que você tem instalado na sua máquina. Aqui, no meu caso, eu tenho o do Gemini, o do Codex e o do Cloud. Se você já trabalha com um desses, você já tem isso aí instalado na sua máquina. Caso você não tenha, o que você vai fazer? Vai vir, vai dar uma googada. Vamos pegar aqui, ó, CLI do Gemini, por exemplo, né? Aí você vai vir aqui, ó, instalação. Primeiro link, normalmente. Aí, normalmente, é um NPM basicão que você vai dar um copy e vai instalar. Mas, se você já trabalha com isso, já tem esses CLIs instalados, eu queria entender, tipo, quer dizer, se você já trampa com Vibecode, muito provavelmente você já vai ter esses CLIs instalados. Caso você não tenha, me pede aí nos comentários. Mas, basicamente, o que você precisa ter? Um NPM instalado, então você vai baixar um Node, vai vir aqui no Node.js. Primeiro aqui você vai dar um baixar, ele automaticamente, você vai escolher sua versão, ele já vai instalar para você com o Node e o NPM. Feito isso, você vai abrir seu terminalzinho, você vai escrever aqui, ó, PowerShell, vai no seu CLI, copia o NPM aqui e manda o comando. Ele vai começar a instalar para você, que nem eu tô fazendo aqui, para vocês darem uma olhada. Isso é para o Cloud, isso é para o Codex e também para qualquer CLI que você for instalar. Beleza, tendo instalado, automaticamente o Open Design ele já vai localizar esses que estão instalados. Você não precisa fazer nada. Instalou, deu next, next, ele vai aparecer aqui. Aí no meu caso eu tenho o OpenCode, que é um agente para desenvolvimento, que nem o Cloud Code e tal, mas ele trabalha via API também com LLM local. Eu tenho o QA instalado, tenho o Cloud que eu trabalho, o Codex que eu trabalho e o Gemini que eu trabalho. Se eu posso utilizar uma dessas versões ou fazer o lance de fazer rodar uma LLM local na sua máquina. O que você vai fazer? Você vai vir aqui em BYOK, que é os providers de API. Outra coisa que é importante, antes de você fazer isso, caso você tenha dificuldades com a língua inglesa, você pode vir aqui e selecionar o português, tá? Vem em idioma, bota em português, vai estar bonitinho, já vai cair. Ele já vem instalado com inglês, então você vai ter que vir aqui e mudar o idioma, tá? Colocou em BYOK, que é o provedor da API, a gente vai selecionar OpenAI, vai colocar aqui provedor personalizado, deixa eu ver se dá para dar uma aumentada para vocês. Não vai dar porque eu esqueci de instalar no OBS o plugin de dar o zoom. Mas é o primeiro aqui, ó, provedor personalizado. A chave de API, você vai colocar isso aqui, ó, LM-Studio. Você vai abrir o LM Studio,
você tem que ter instalado. Caso você não tenha instalado, eu tenho um vídeo no canal mostrando como que utiliza o LM Studio, dá uma olhada, ou pede para mim o link aí nos comentários que eu mando para vocês. Abre o LM Studio, padrão, né? Você vai subir o servidor local. Aqui em cima, você vai selecionar a sua LM. No meu caso, vou usar aqui o Gemma 4, de 4 bilhões de parâmetros. Vou mandar rodar. Aí aqui eu tenho a IP. Se eu rodar e copiar aqui o IP de localização e jogar aqui embaixo na URL, vai dar ruim. Quer ver? Ele vai apontar que precisa ser um localhost, no caso, e não um número de IP. Então o que a gente vai fazer? Vai colocar localhost 2.1234 /v1. Por quê? Porque ele vai usar o mesmo esquema de estruturação da API da OpenAI. Aqui a gente vai colocar a nossa LLM, que a gente copia aqui, né? Dá um copy, joga aqui e vai dar um salvar. Feito isso, automaticamente, na hora que você for criar um novo projeto, a tela é bem parecida com o Cloud Design, se você usou na versão da versão web. Você vai colocar aqui o nome de projeto, você vai falar se você quer um wireframe ou se você quer alta fidelidade, e aqui o sistema, né? Tipo, as cores, a forma como que ele vai tratar. Aí tem Event Labs, Hugging Face, no caso eu deixo livre nenhum. E aí a gente vai criar. Na hora que a gente criar, automaticamente, se você olhar aqui, ele tá rodando, aqui na engrenagemzinha, ele tá rodando através da OpenAI API. Tá? E aí você vai mandar o seu prompt, pedir uma landing page e tudo mais. Depois dessa configuração, ele vai ficar aparecendo para você também, para você arrumar o seu pet, que é o seu bichinho, que é esse bichinho que tá rodando aqui na minha máquina, né? Que é tipo um Goblin. E aí aqui você pode escolher o Trump, você pode escolher esse cara aqui que eu não sei quem é, a menina do Nier Automata, o Clip, que é só um bichinho que fica ali em cima, não faz porra nenhuma. Beleza. Então você pode vir aqui nos personalizados da comunidade, baixar, e aí tem o Gordão dos Foguetes aqui, tem Duque Suco, tem tipo um monte de bichinho, mas assim, não vai mudar em nada na sua vida, tá? Beleza, fez a configuração inicial, você já pode começar a desenvolver os seus layouts aqui dentro. Dá para você também colocar provedores de imagem, para gerar imagem com a OpenAI, com o Minimax. Dá para você colocar o Grok Imagine aqui também, mas para isso você precisa ter uma API conectada neles para poder gerar. Daria para colocar uma API apontando para por exemplo, se você fosse usar um ConfUI na sua máquina. Mas aí ele é mais treta, eu posso explicar depois como que faz. Mas basicamente você precisa colocar o seu agente, a sua LLM. E a gente já colocou. É isso. Se caso você já queira utilizar, no caso, os clientes locais que você está utilizando, você vem aqui e seleciona um desses CLIs, do Cloud Codex, Gemini, e aí depende de qual que você está instalado aí. Obviamente, de novo, se você tem o Cloud Code, eu não vejo necessidade de você usar o Open Design, porque aí você pode usar o Cloud Design, que através do plano Pro já tem acesso a ele, tá? Mas você tem o Codex, o Gemini, eu vou te falar que o Gemini eu não achei muito bom não, tá? Mas eu vou mostrar aqui os projetinhos que eu fiz. Feito isso, basicamente, você já pode começar a brincadeira. No meu caso, eu vou mostrar aqui para vocês o local, rodando local, para vocês verem como ficou, e vou mostrar usando o Codex e o Gemini. Localmente, eu fiz o QAM, usei o QAM de 36 bilhões de parâmetros, 36 não, é 35, deixa eu confirmar aqui. É o de 35 bilhões de parâmetros com 3 ativos. E ele criou uma dashzinha para mim, bonitinha, funcional. Você pode editar essa dash, pode fazer o download de um arquivo único de HTML, ou baixar o projeto inteiro, igualzinho no Cloud Design, só que aqui no Open. Eu acho até que o Open tá melhor em alguns aspectos, né? Por exemplo, em baixar o arquivo, baixar em HTML, ele tá muito mais fácil de trabalhar e trazendo um arquivo mais bruto, para que caso você for usar ele para fazer o seu projeto, fica muito mais fácil para o seu agente utilizar. Não achei ruim, ele fez uma dashzinha, trouxe alguns elementos aqui, alguns padrões, deixou tudo em português, bonitinho, criou uns menus, tá legal. Daria para mim continuar fazendo as outras páginas aqui, tá? Beleza. Esse aqui é um exemplo, aí o outro exemplo eu usei o Gemma menorzinho, para quem tem uma placa de vídeo aí de até 16 GB de VRAM, até 12 dá para rodar de boa, tá? E aí com o Gemma, eu não achei que ficou ruim, tá? Eu pedi para ele criar uma página, você vê que ele não utiliza imagens, tá? Para utilizar imagens, você teria que conectar no seu provedor de imagem, ele o gerar para ser da OpenAI ou para ser o Grok da vida. Mas ele traz toda uma estrutura e eu acho que ele cria uma estrutura bem legal, ainda mais para uma LM pequenininha como essa.
tá? Ele traz aqui, ele faz, lógico que tem algumas animações, daria para estar melhorando isso. Tem algumas opções aqui, eu posso editar esse texto, pedir para ele editar para mim exatamente essa parte. Eu posso ver o código-fonte dessa página, eu posso ver a prévia, eu posso ver o que já foi editado nela, vai aparecer aqui para mim todas as partes que foram editadas. Eu posso fazer o ajuste, né? Apontando onde que eu quero mudar. Eu posso pedir para mudar aqui esse botão para deixar ele arredondado. Tipo, deixe esse btn com bordas arredondadas, que seria botar um border radius ali no CSS. Vou mandar rodar aqui, e enquanto isso, vamos ver quanto tempo que ele vai rodar. Eu acho que ele está rodando no local. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, não, ele está usando o meu Gemini. Vamos botar para rodar local aqui, porque ele está conectado. Vamos usar a API e vou pedir para ele arredondar de novo. Apesar que ele já arredondou, não deu tempo de eu tirar do Gemini. Bom, vocês viram mais ou menos como funciona. Eu posso selecionar uma área e pedir para ele fazer modificações e tudo mais, e aí o agente vai editar diretamente ali. Vamos no próximo modelo que eu fiz com o Gemma. Esse aqui foi um blogzinho. Aí, no caso, eu tentei enviar as imagens. Se vocês darem uma olhada aqui, eu mandei a imagem do meu logo e mandei uma thumbnail, só que ele não conseguiu colocar isso dentro do projeto. Muito provavelmente é por causa de estar usando o Gemma 4, né? Ele não conseguiu compactar e colocar ali dentro. Mas ele deixou tudo bonitinho para mim colocar isso através do código. E ele me fala aqui na lateral, me explica o porquê e tudo mais. Outra coisa que é bem interessante na hora que você cria aqui dentro é que ele faz algumas perguntas que nem o Cloud Code faz. Tipo, onde que vai ser, para que tipo de aplicação que vai ser utilizada, qual que é, por exemplo, se ele é para mobile, desktop, ou se ele vai ser responsivo, para quem que é isso, o tom, né, qual que é o tom visual que eu vou utilizar. Ele faz várias perguntas que nem lá no Cloud Design ele faz, e ele também pede para você escolher assim qual que é a direção, né, em questão de fonte, de cores e tudo mais. Você pode editar isso na hora, e eu acho isso bem interessante, ainda mais para a parte de design, ajuda demais. Beleza, esse aqui foi um outro exemplo com o nosso querido Gemma. Então assim, com LLMs locais, ele vai fazer uma parada um pouquinho mais robusta, mas que dá para você ir editando e modificando. Coisa que você vai ver muito parecido no caso do Gemini. Eu usei o Gemini aqui para fazer um aplicativo em Flutter e não ficou legal. Tipo, não achei ele. Eu pedi para fazer um aplicativo de academia e, tipo, obviamente que ele tá espaçado aqui, né? Teria que ser algo mais próximo disso, mas o design ficou horrível, a barra inferior. Não curti, achei bem fraco de design mesmo. Agora, quando eu fiz com o Codex, aí o Codex eu já achei que ficou legal, porque eu meti aqui, ó, gordão das IAs, se eu fizesse uma landing page de curso. Ele também não utilizou a imagem, porque, novamente, a gente não está conectado lá dentro das APIs para gerar a imagem, mas eu acho que ficou bem legal. Ele trouxe uma parada meio programação, tem bastante detalhezinho. Aqui em cima ele botou como fosse um transparente fumê, tipo, todos os botõezinhos estão funcionando. Com o Codex ficou muito bom o design de página dele, e aquela mesma parada, você pode vir, editar, pedir, tudo legal. Beleza, mostrei aqui usando as APIs e usando o local. Outra coisa que eu achei legal aqui é que ele tem exemplos de páginas que você pode usar para criar suas landing pages, tipo, usar como exemplo, né? Como pegar o design, a forma como que ele cria e tal. Tem de motion frame, triple, tipo assim, tem de tudo. Tudo tem bastante design que você pode utilizar. Ele tem alguns sistemas de design, então com cores, fonte, alinhamento, estilo, sketch, que você também pode utilizar aqui, e tem bastante. Se você der uma olhada, tipo, tem bastante exemplo que dá para você usar para fazer um wireframe ou até mesmo criar o design. Aí aqui eu tenho os conectores, né, no caso para fazer consultas, internet locais e tudo mais. Tem os de imagem, mas para isso eu preciso conectar lá com os nossos modelos de imagem. Uma coisa que eu achei estranha é que ele não conecta com o Nano Banana, tá? Se a gente for aqui olhar em configurações, em providers, eu não vi o Nano Banana aqui. Olha, ele tem o Suno, Midjourney, aqui tem... Não, Google AI, o Imagine e o Veolira. Ah, não, tem aqui para conectar sim. Eu falei, merda. Tem o do Grok, tem o da OpenAI, Minimax,
tem bastante modelo aqui, dá para você conectar, caso você queira que ele crie as imagens, aí ele teria que conectar na sua conta do Google. Mas para ser 100% gratuito, é utilizando as LLMs locais, que nem eu mostrei aqui com o Gemma, e no caso do nosso dashboard feito com o QA. Esse QA, ele é grandão. Se vocês quiserem, eu posso fazer alguns outros testes mostrando com LLMs menores também do QA, é que eu acho que o Gemma, em quantização e de menores LLMs, ele é o que entrega o melhor resultado. Tem algumas coisas que você pode colocar aqui, tipo, você pode vincular uma pasta de um projeto que você já está fazendo, você pode subir imagens de referência, né, que no caso aqui eu tenho minhas thumbzinhas, você pode fazer algumas configurações, você pode personalizar o seu bonequinho, deixar ele acordado. Tipo assim, basicamente ele não faz nada, tá? Nada. Só fica andando, correndo e dando tchau. Meio bosta, não sei pra que tem esse patch. Mas basicamente é isso de Open Design. Eu vou te falar que assim, eu gostei bastante, tá, do que ele entrega. Ele traz uma parada bem parecida com o da OpenAI, ou do Cloud Design. Achei muito interessante, muito interessante mesmo. E para rodar local, para economizar uma grana, para você que está querendo landing page, ou está querendo prototipar algum projeto, ajuda demais. E ele roda também com LLMzinhas menorzinhas. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo mais introdutório. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, coloquem nos comentários, isso me ajuda bastante a trazer novos conteúdos para vocês. Não se esqueçam de seguir aqui nas outras redes sociais, em todas elas eu sou Didico.ia. Seja membro do Didico.ia e ajude a manter esse canal vivo aqui na Interwebs. Planinhos bem pequenininhos, eu tô pensando em começar a fazer live. Me contem nos comentários caso vocês tenham interesse de ver lives, a gente conversando aqui sobre Vibe Code, geração de imagem, geração de vídeo. E é muito importante eu saber de vocês, me contem nos comentários. E é isso, me siga aqui nas outras redes sociais, todas elas eu sou Didico.ia. E é isso, te vejo no próximo vídeo. Um beijo.